Fala, concurseiro! Eu sou o professor Max Lima e eu vim aqui através desse vídeo falar de um assunto aí muito importante, que é sobre as revisões. Muita gente vai lá no meu Instagram perguntar como fazer uma revisão de forma eficiente, como que eu fiz as minhas revisões para poder ser aprovado. Assim como você, eu também sou concurseiro, já obtive aí algumas aprovações, já fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2021, já fui aprovado na Polícia Penal do Estado do Ceará no ano de 2017, já foi aprovado na Polícia Militar do Estado do Ceará no ano de 2016, também já foi aprovado na Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2017, e assim como você, também sou concurseiro, também continuo aí a minha caminhada através do concurso público. E eu estou com o objetivo aqui de auxiliar você a conseguir aqui encurtar o caminho até a sua aprovação. Então, se você é concurseiro, você está estudando aí para o teu concurso, não esquece de se inscrever no canal e deixar aí o teu comentário, deixar o teu like, para você aí estar fortalecendo o nosso trabalho. Então, com esse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco aqui sobre os vários tipos de revisões, os meios de revisões e quais eu utilizei aí para poder chegar até as minhas aprovações. Então, é um vídeo de suma importância para poder complementar os seus estudos. Então, bora lá. Primeiro, você tem que entender o quê? Que o concurso público ele cobra muitas matérias. Então é muito difícil a gente estar sempre revisando aí aquelas matérias que caem no concurso. É muita coisa. Então a gente tem que ter uma revisão de forma eficiente. Você tem que ter um planejamento para você estar sempre revendo os conteúdos para quando chegar no dia da prova você acertar as questões necessárias. E você não acabar cometendo o erro de você saber o conteúdo e errar a questão porque você não lembra. Por isso que a revisão aqui é muito importante. Porque você estudou o conteúdo, beleza. Mas daqui a um tempo você vai acabar esquecendo. E se você não revisar, no dia da prova, você vai acabar errando as questões. Então é nesse sentido que você deve trabalhar a revisão. Para você não perder nenhuma questão aí no dia da sua prova. Então vem comigo aqui, ó. Olha só. Primeiro de tudo, existem os meios de revisão. Max, quais são os meios de revisão? São vários. O primeiro deles é o resumo. Em que consiste o resumo? Você pode fazer o resumo tanto no seu caderno, como você também já pode ter aí um resumo feito. Por exemplo, você vai assistir às aulas de direito penal, ou até mesmo às aulas de direito constitucional, ou até mesmo aulas aí de português ou informática. Você pode pegar o seu caderno, você pode escrever no seu caderno, fazer um resumo, ou até mesmo você já pode ter aí um resumo pronto, ou até mesmo aí o resumo pode ser de forma digital. Você pode fazer suas anotações no Word, não importa. É um resumo seu, que foi feito por você, ou até mesmo aí é um resumo que você utiliza. Também funciona como um meio de revisão. Max, qual é o outro meio de revisão que existe? Ó, mapa mental. Pode ser um mapa mental tanto feito por você, como também um mapa mental aí que você adquiriu de alguma empresa que vende mapas mentais para concursos públicos. Eu utilizei muito mapa mental na minha preparação e eu utilizei também muito resumo na minha preparação. Como é que eu utilizava o resumo? Eu assistia às aulas online, as videoaulas fornecidas pelos professores, anotava, fazia os esquemas que os professores passavam no quadro e periodicamente eu ficava lendo aí tudo que os professores passavam. E eu também utilizei muito mapa mental. Eu comprava alguns mapas mentais aí para me auxiliar na minha revisão. Então também é outro método, outro meio aí de revisão, que são os mapas mentais. Qual é o outro, Max? Olha só, flashcards. Para quem não sabe, existe aí o Anki. O Anki é muito eficiente no quesito aí revisões por flashcards. Em breve eu vou fazer um vídeo aí só falando sobre o Anki. Qual é o outro meio de revisão, Max? Também, ó, muito conhecido. É o meio de revisão aqui, ó, através das questões. Como é que consiste isso? Olha só, você tem vários conteúdos para você estudar para o seu concurso. Então você já viu um monte. Aí você vai lá num site de questões, eu recomendo demais o Que Concurso. Você vai lá, filtra as questões, vamos supor que você já bateu toda a teoria de direito penal. Você vai lá no Que Concurso, coloca direito penal, coloca os assuntos na sua prova e começa a refazer questões. Quando você começar a fazer questões, você vai começar a acertar as questões do conteúdo que você já viu e você vai ver questões ali de conteúdo que você já viu que você vai acabar errando. Mas você vai ver os comentários lá da questão e você vai começar a lembrar. Então, a partir do momento que você erra uma questão, você olha o comentário do professor, ou até mesmo aí de outro concurseiro, que lá também tem muito comentário de concurseiro, você olha aquele comentário e você lembra, você automaticamente aí está revisando. Você já não vai mais errar aquela questão pelo mesmo motivo
que você acabou errando, porque você ali, no caso, acabou de revisar através de questões. Eu acredito que seja o método aí mais eficiente, revisar através de questões. Qual é o outro método também que tem, Max, de revisão? A gente tem aqui os simulados. Olha só, tem gente que tem medo de simulado, tem gente que não quer fazer simulado porque tem medo de tirar nota baixa ou alguma coisa do tipo. Simulado é essencial, ele vai te lapidar aí para você chegar até a sua aprovação. Ele vai te dar aí tudo que é necessário para você ter um controle emocional no dia da prova. Se você ficar praticando simulado todo domingo fazendo simulado, vai chegar no dia da prova, é como se você estivesse fazendo apenas mais um simulado. Então não deixe de fazer simulado. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre simulados. Mas ele também funciona como um meio de revisão. Como é, Max, o meio de revisão através do simulado? Você já viu todo o conteúdo. Aí dia de domingo, vamos supor, você vai lá, faz um simulado. Você errou várias questões de conteúdo que você já viu. Então o que é que você vai fazer? Você vai chegar em casa e vai voltar para a teoria daquele conteúdo que você já tinha visto, mas você acabou errando as questões. Então toda vez que você pegar um simulado, você vai filtrar as questões que você errou e você vai estudar os tópicos daquelas questões que você errou. Dessa forma você vai sempre aí adaptando aquilo que você errou para você não errar mais, e quando chegar no dia da prova, se cair uma questão daqueles conteúdos que você tinha errado no simulado, você não vai mais errar, porque você já vem fazendo muitos simulados, e quando chegar no dia da prova, você já vai estar bem mais preparado. Então, o meio de revisão através do simulado também é muito importante. Eu usei muito na minha preparação, eu nunca deixei de fazer simulados, tanto quando eu estava estudando aí para a PM, como para a Polícia Penal, como para a PRF. Eu nunca deixei de fazer, porque o simulado ele é muito importante, porque ele trabalha até mesmo a questão emocional. Você está nervoso na hora da prova, quando você pega a prova, você faz ela, você termina ela, e quando você chega em casa, é como se você tivesse feito apenas mais um simulado. Por isso que você não pode deixar de fazer o simulado, que funciona tanto como um meio de revisão, como também vai te auxiliar aí a você chegar até a sua aprovação de forma mais eficiente. Outro meio de revisão, que também é muito importante, é o caderno de erros. Marcos, como é que funciona esse caderno? Primeiro de tudo, esse caderno de erros pode ser tanto de forma digital, através do Word, como também pode ser aí, você pode fazer ele no seu caderno normal, de forma física, sem ser de forma digital. Como é que funciona esse caderno, Max? Olha só, eu utilizei muito aqui esse meio de revisão. Eu fazia da seguinte forma. Imagina, já terminei de estudar todo o direito penal. Terminei de estudar tudo, vi todos os tópicos. Eu vou lá no que concurso, coloco questões de direito penal. Quando eu erro alguma questão de direito penal, quando eu abrir o comentário do professor, ou até mesmo aqui o comentário de outro aluno, eu vou ver um comentário explicando o motivo de eu ter errado aquela questão. Ou seja, nos comentários, tanto do professor como do aluno, lá por exemplo, do que concurso, eu vou ter todo o conhecimento necessário para nunca mais errar aquela questão. Então, o que é que eu vou fazer? Posso copiar o comentário desse professor ou desse aluno e colocar no meu caderno de erros para que eu nunca mais erre aquela questão. Por isso que muita gente faz esse caderno de erros de forma digital. Eu sempre utilizei de forma digital. Por quê? Porque eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V no comentário ali do professor ou do aluno e colocava no Word. E no Word eu ia alimentando várias questões, ou seja, eu ia pegando várias questões que eu errei e ia colocando lá vários comentários do professor ou até mesmo aí de alguém que respondeu aquela questão de forma aí bem explicada. Então eu ia colocando lá no meu Word, alimentando aí o meu resumo de forma digital, ou seja, o meu caderno de erros de forma digital no meu Word. Mas também não tem problema se você não quiser usar a forma digital. Você copia aí o conhecimento necessário para acertar aquela questão no seu caderno. O importante é você saber que o caderno de erros você vai copiar o entendimento necessário para que você nunca mais erre aquela questão. E você tem que ficar lendo esse caderno de erros de forma periódica. Um exemplo, olha só. No meu caderno de erros de direito constitucional, eu colocava tudo que eu tinha errado nas questões. Eu colocava lá, por exemplo, o comentário do professor explicando aquela questão. Eu colocava ali o comentário de algum aluno que explicou aquela questão de forma adequada, que foi de fácil compreensão. E eu enchia lá o meu Word com esses comentários, para que eu nunca mais errasse aquelas questões. Então eu ficava revisando de forma periódica
Normalmente, aos finais de semana, eu utilizava ali para poder ler o caderno de erros de alguma matéria, para que eu ficasse sempre ali revisando aquelas questões que eu errei e para que eu nunca mais errasse elas. Outra coisa também, quando eu fazia simulados, eu pegava aquelas questões que eu errei, eu olhava o comentário da questão, o entendimento necessário para acertar aquela questão, eu pegava aquele entendimento e também colocava no meu caderno de erros. Então eu alimentava o meu caderno de erros, tanto das questões que eu errava no simulado, como das questões que eu errava aí no Q-Concurso, ou até mesmo em algum outro site de questões. Cadernos de erros é essencial, porque vai chegar uma época que o seu caderno de erros vai estar tão grande, que quando você lê ele, você nunca mais vai errar aquelas questões que em outro momento você teria errado. Então, quando você pegar um simulado, pegar uma bateria de questões, você vai ver muita questão que você errou, mas você não vai errar mais porque você lembra que você deu uma lida lá no caderno de erros. Então é uma revisão aí muito importante através desse caderno. Outro ponto importante é que existe um meio de revisão através dos grifos. Eu nunca utilizei, mas tem gente que utiliza. Como é isso, Max? O cara pega uma apostila, sai grifando lá as partes importantes e depois vai só lendo o que ele grifou. Eu particularmente nunca utilizei, mas tem gente aí que utiliza. Mas é importante que você saiba que existe aí esse meio de revisão. Beleza, vimos aqui todos os meios de revisão. Agora vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz para poder ver aqui os tipos de revisão. Então a gente viu os meios de revisão, mas existem os tipos, ou seja, como é que você vai utilizar. O primeiro tipo de revisão que a gente vai ver aqui, ó, é a curva do esquecimento. Eu nunca usei esse tipo de revisão, mas tem gente que usa, tem gente que recomenda. O meu papel aqui é passar ele para você saber que existe, e se você quiser adaptar a sua rotina, você adapta, mas eu particularmente nunca utilizei. Como é que funciona, Max, essa curva do esquecimento? Funciona da seguinte forma: você vai estudar, por exemplo, 2 matérias na segunda-feira. Imagine aí, ó, você estudou português e informática na segunda-feira. 24 horas depois, você vai revisar. 7 dias depois, você vai revisar. E, no caso aqui, 30 dias depois, você também vai revisar. Ou seja, eu vou ter aqui um lapso temporal para você efetuar a revisão. Basicamente é assim, ó. Imagina que na segunda-feira, você estudou português e informática. Quando for na terça-feira, você vai estudar as matérias da terça-feira, só que ao final do dia, ou até mesmo aí, quando você terminar de estudar a matéria do dia, você vai revisar as matérias do dia anterior. Ou seja, português e informática, você vai estar revisando 24 horas depois. Então você estudou na segunda, português e informática. Aí na terça-feira, fechou 24 horas. Você estudou as matérias do dia. Aí agora você vai revisar português e informática. Aí daqui a 7 dias, você vai revisar aquilo que você estudou de português e informática. Aí daqui a 30 dias, você vai revisar aquilo que você estudou de português e informática. Ou seja, você revisa 24 horas, aí depois você revisa uma semana depois, aí depois você revisa 30 dias depois. Tem gente que utiliza esse meio de revisão. Eu, particularmente, nunca utilizei porque eu acho que fica meio bagunçado. Fica muito ali, você tem que ter um controle muito grande ali sobre os dias da semana e acaba que pela rotina, pelo menos para mim, nunca foi eficiente. Mas meu papel é informar isso para você. Tem gente que utiliza, eu nunca utilizei, mas fica aí a seu critério. Outro tipo de revisão que existe, ó, é a revisão 4x2 ou 5x2. Como é que funciona, Max? 4x2, olha só como é que funciona. O cara pode estudar a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Ou seja, ele estudou 4 dias. Aí ele vai estudar a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Aí ele vai utilizar a sexta e o sábado para revisar aquilo que ele estudou na segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, ele estudou 4 dias e vai utilizar 2 dias para revisar aquilo que ele havia estudado. Tem gente que utiliza esse método aí, esse tipo de revisão. Eu particularmente nunca utilizei, mas tem gente que utiliza e diz que é muito eficiente. Fica aí a seu critério, se você quiser utilizar e adaptar a sua rotina. Mas é um método também muito importante, também muito eficiente. Também tem o 5x2. Max, como é o 5x2? Você pode estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você utiliza o sábado e domingo para você revisar. É um tipo de revisão muito eficiente. Esse 5x2 eu utilizei durante muito tempo. Eu estudava segunda, terça,
quarta, quinta e sexta. O sábado e o domingo eu utilizava para revisar da seguinte forma. O sábado eu lia os meus resumos e no domingo eu efetuava ali um simulado. É um tipo de revisão muito eficiente, esse 5x2, que eu utilizei e muita gente utiliza. Você estuda na semana e ao final de semana você faz um simulado para poder revisar o conteúdo e até mesmo aí ler os seus resumos, seus mapas mentais e também o seu caderno de erros. Então veja, eu te passei os meios de revisão e estou te passando aqui os tipos de revisão. Você pode juntar, fazer uma união de algum meio com algum tipo e ver aqui qual é a melhor forma que você vai se adaptar. Eu particularmente utilizava muito esse método. Estudava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo utilizava para fazer o simulado, ler o caderno de erros e também ler os meus resumos aí escritos. Então, eu acho também muito legal esse tipo de revisão. Outro tipo de revisão também, ó, revisão por PDF ou aula. Como é que funciona, Max? Isso aqui, ó. Imagina que tu tem 30 aulas de direito penal para assistir. Aí você assistiu 5. Beleza. Aí quando você for assistir a sexta aula daqui a um tempo, imagina que na segunda-feira tu assistiu 5 aulas. Aí quando chegou sexta-feira, sobrou ali um tempo para você estudar, aí você vai estudar direito penal de novo. Antes de você estudar a sexta aula de direito penal, você revisa o que você viu na aula 1, 2, 3, 4 e 5. Então, basicamente é assim. Você viu uma quantidade de aulas e antes de você ir para a próxima aula, você vai revisar aquilo que você já tinha visto. Por exemplo, você estudou português, aula 1, 2 e 3. Quando você for para a aula 4, você revisa o que você viu na aula 1, 2 e 3 antes de iniciar a aula 4. É um método de revisão também que eu sempre utilizei e também recomendo. Por exemplo, você vai pegar um curso de informática do zero para você assistir. Você assiste ali 4 aulas. Quando você for para a aula 5, depois de alguns dias, você revisa o que você já viu nas aulas passadas. E isso também funciona para PDF. Imagina que você leu 3 PDFs. Você vai para o quarto. Antes de ir para o PDF 4, você pode daí estar revisando o que você viu no PDF 1, 2 e 3. É um tipo de revisão que eu também utilizei bastante e você também aí pode utilizar para poder ajudar aí você a atingir a sua aprovação. Outro tipo de revisão que você também pode estar utilizando, ó, é a revisão pelo caderno de erros. Como eu falei, você vai ter o seu caderno de erros, que você vai colocar lá todo o conhecimento necessário para você não errar mais aquelas questões que você acabou errando. Então, por exemplo, final de semana, você pode pegar aquele seu caderno de erros, que pode ser de forma física ou até mesmo de forma digital, e ler eles para que quando você for fazer um simulado ou até mesmo fazer a sua prova, se você se deparar com alguma questão daquelas que você tinha errado, você não vai mais errar, porque você já sabe todo o conhecimento necessário que você alimentou ali no seu caderno de erros. Então você pode pegar tudo isso aqui que eu te falei e adaptar na sua rotina. Eu, particularmente, no meu método de revisão, eu utilizei muito o método 5x2. Eu sempre estudava segunda, terça, quarta, quinta e sexta, chegava o sábado e domingo, eu ia e revisava através de caderno de erros, simulados, questões, e no domingo eu fazia um simulado. Então eu utilizei muito dessa forma e o que é que eu quero que você faça? Vê tudo isso aqui que eu te passei, adapta na sua rotina aí o que é melhor para você. Te passei aqui muita coisa importante, você adapta na sua rotina, vê o que funciona para você. Para mim, o que sempre funcionou foi fazer caderno de erros, estudar durante a semana e revisar ali aos finais de semana para poder fazer esse simulado, mas isso foi o que funcionou para mim. O que funciona para você aí, você tem que adaptar na sua rotina. Mas é essencial que você não deixe de fazer questões, simulados e também que você não deixe de fazer resumos, para que você aí consiga aí ter um planejamento melhor e conseguir atingir a sua aprovação. Então nesse vídeo aqui eu vou encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu comentário. Me informa aí nos comentários qual é o método de revisão que você utiliza. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @professor Max Lima. E você pode contar aí comigo para poder atingir a sua aprovação. E se você está estudando para a Polícia Penal, não esqueça que está aberta aí as inscrições para o meu projeto para a Polícia Penal. Aulas, exercícios, mentoria coletiva, PDF, questões comentadas. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. E se você deseja ingressar aí no meu curso da Polícia Penal, já corre e já garante a sua vaga. Então conta aí comigo para atingir a tua aprovação. Tamo junto!